Olá, estamos começando mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, o nosso momento diário de reflexão, que você pode também participar, deixando sua pergunta em forma de comentário nos vídeos mais recentes lá no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita, e nos acompanhar durante a semana na 87 FM, na Rádio SEAC e nas redes sociais do Sidney. Aos finais de semana, sábado e domingo, somente no canal do YouTube. Sidney, a nossa pergunta de hoje ela é um tanto quanto curiosa. Eu fazendo aqui as minhas pesquisas, eu cheguei a essa dúvida. A exumação de um corpo afeta de alguma maneira o desencarnado que o ocupou enquanto esteve aqui na Terra? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. Se ela ocorrer logo depois do desencarne e o espírito ainda estiver ligado ao seu corpo, pode acontecer sim um certo desconforto. Mas é um desconforto, vamos dizer, psíquico, porque há alguns laços ainda prendendo o espírito ao corpo que está em estado já de putrefação. Mas, quando se passa algum tempo, o espírito não está mais ali, que é aproximadamente em 72 horas, o espírito está desligado do corpo. E é possível, inclusive, fazer a cremação, que, aliás, é uma medida higiênica, uma medida para o futuro. Hoje, na China, cultuar um cadáver e até as cinzas da cremação. Então, o futuro da humanidade é esse, é que os corpos sejam eliminados, que voltem ao pó. Então, a exumação em si, exceto quando o espírito ainda está muito ligado ao corpo, e geralmente as exumações não são feitas logo depois da morte, é por causa de algum crime, algum esclarecimento, para saber a causa da morte, para se examinar o DNA, os ossos, para ver se tem algum resquício de veneno, alguma substância tóxica. Então, eu considero essa hipótese um pouco remota, mas não impossível, porque eu lembro de um caso que André Luiz narra no livro Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz está acompanhando uma pessoa, um espírito, um desencarnado, que estava sendo protegido por uma equipe espiritual. Uma pessoa muito boa. Eram acho que uns 5 casos que a equipe da qual André Luiz fazia parte, que eles vieram para acompanhar, minimizar as sensações desagradáveis do desencarne. Pois bem, quando ele entra no cemitério, ele ouve um gemido lá e vê um túmulo em que havia uma senhora desencarnada e saía um fio dela e entrava em direção ao corpo. Ela estava ligada ainda ao seu corpo. Ela já havia desencarnado há um certo tempo. André fez menção de libertá-la. Um dos governantes ali, um dos fiscais do cemitério falou: André, não faça isso. Mas ela está sofrendo. E, pois é, mas se nós a libertarmos, ela volta imediatamente para sua casa e vai perturbar o marido e as filhas. Então, infelizmente, ela vai ter que permanecer um pouco mais tempo aí, até que ela se desligue totalmente do corpo, espontaneamente, e vá para o plano espiritual, sem perturbar ninguém aqui na Terra. Mas esse caso é uma exceção, porque normalmente, em pouco tempo, principalmente se a pessoa tiver méritos, ela vai ser acolhida pelos seus parentes, entes queridos que já desencarnaram, o seu protetor espiritual, mas tudo isso depende do mérito da pessoa. E ela é conduzida normalmente para as plagas espirituais para dar sequência à sua jornada evolutiva. Então, eu considero a hipótese de perturbação de um espírito, no caso de exumação, não impossível, mas remota. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.